Seu filho ainda não tem 2 anos de idade, mas fala pouquinho. Você já percebeu que crianças nessa idade se comunicam melhor? Tem pelo menos um vocabulário expressivo, palavrinhas mesmo que essa criança consegue falar, maior que o seu filho. Aí você foi digitar lá no Google, né, ou no YouTube, criança que entende, mas não fala, e pum! Apareceu a palavra apraxia de fala para você. Calma aí, que eu vou te explicar muito bem o que é isso. Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero falar sobre apraxia em bebês, em crianças menores de 2 anos. Por que falar sobre isso se você chegou aqui já deve saber essa informação, né? Que a apraxia não é diagnosticada em crianças tão pequenas, mas a gente precisa ter conhecimento sobre algumas informações da apraxia para que seja sim um sinal de alerta para a gente. Em primeiro lugar, eu quero te explicar que até os 2 anos de idade, realmente essas crianças não têm um vocabulário muito extenso, um vocabulário expressivo. O vocabulário receptivo, que é a compreensão sobre as palavras, sobre os comandos, sobre aquilo que lhe é solicitado, é muito maior do que a sua possibilidade de comunicação oral. Então, é natural uma pequena discrepância entre o que essa criança é capaz de compreender para o que ela é capaz de falar. Porém, essa distância não fica muito grande, não. Vamos lá. Crianças até 18 meses, que é 1 ano e meio, a gente espera que ela consiga falar cerca de 30, 50 palavrinhas. Nessas palavrinhas, eu sempre explico que você tem que incluir também as onomatopeias, que muitas vezes a gente não coloca, a gente acha que é uau, miau, mu, que isso não é uma palavra, então não conta. Bom, de fato, se a gente for pensar no que é palavra, realmente a gente não incluiria. Porém, nessa idade em que eu tenho ainda pouca habilidade articulatória, eu posso incluir sim. E aí, como que você vai saber se isso realmente é um vocábulo, é uma palavrinha para essa criança? Desde que esse som esteja representando algo na realidade dessa criança, tá? Então, mu é a vaca, bé é o bode, mé é a ovelha, miau é o gato e assim por diante. O que a gente evita nesse início de desenvolvimento da fala é que a criança acabe incorporando um dialeto. Qual é a diferença para quem faz onomatopeia e para quem tem um dialeto? A diferença é que o dialeto é uma comunicação ali interna da família. É uma fala, é um nome próprio que a criança cria para algo que ela tem, que ela convive, que ela precisa, só que não faz referência nenhuma com o que é de fato a palavra. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive crianças aqui que pediam por água e falavam assim, ah, tá, a palavra água tem o som do A. Só que a criança falava o A, dependendo da situação é água, dependendo da situação não é. Então eu não posso nem associar esse vocábulo àquilo que a criança está solicitando, tá? Uma outra criança também com a palavra água. Veja como é importante que a própria fisiologia da criança, as necessidades fisiológicas dela sejam nomeadas, para que ela com mais facilidade incorpore uma palavrinha nova, ganhe uma palavrinha nova. Então, quando a criança fala xixi, né, bate a mãozinha na fralda, sinalizando que tá cheia, xixi, xixi, vambora, tá cheia a fralda de xixi, vamos tirar o xixi. A gente reforça essa palavra. Mas o outro exemplo que eu queria dar era sobre a própria palavra água, que a criança chegou aqui dizendo que era gu, né? Gu, dificilmente uma criança vai fixar esse som, água, o gu, aquele sonzinho mais central da palavra e que não é nem um som tônico e nem um som de fácil articulação para uma criança pequena. Aí o que acontece? Outras pessoas conseguem fazer referência de que quando ele fala gu, gu, ele está querendo água? Muito dificilmente.
Aquilo vira um inventário de palavras, um combinado de comunicação para a família, uma coisa interna, ou pior, quando só a mãe consegue entender essa criança, né? Aí a gente diz que você está criando ali um dialeto, uma comunicação específica de uma certa comunidade, isso que é o dialeto, né? Uma adaptação da língua particular de uma comunidade. Veja que ninguém pode incorporar um vocábulo ou instituir uma língua dessa forma. Não quando a gente está falando de uma criança que vive num ambiente em que todos se comunicam pela mesma língua, como por exemplo aqui no Brasil. No nosso país ele só tem uma língua. Pode ter as flexões, pode ter os regionalismos, mas a língua é a língua portuguesa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui na explicação. Por que crianças tão pequenas a gente não fecha um diagnóstico de apraxia de fala? Primeiro, pelo próprio protocolo que se aplica para se avaliar essa criança. O protocolo que vai se aplicar, ele solicita acervo de fala. Então, essa criança tem que falar, tem que conseguir se comunicar. Falar para fono não é só chegar aqui e conseguir dar um nome para algumas coisinhas, né? Falar pra gente é transmitir, aliás, não é pra gente, né, gente? Vamos lá. Falar é transmitir um conteúdo, é se comunicar, transmitir uma mensagem. Essa criança pequena ainda não consegue fazer isso. Ela se comunica através de palavras isoladas e isso é normal da idade. Mas só para você entender, por que a fono pode chegar para você e falar assim, não, eu não avalio a apraxia de fala nessa idade. Né? Porque ela não vai nem tentar, já que o protocolo, o instrumento que nós temos, ele vai ser muito difícil a aplicação. Você não vai chegar em lugar nenhum aplicando um protocolo desse nessa idade, tá? E aí? Eu fico sem tratar? O que eu faço com essa criança? Por onde que eu começo? Quais são os sinais que nos preocupam em relação a uma apraxia para uma criança pequenininha? E isso é para qualquer idade, gente. Só que por que eu fico em alerta? Não é para eu desmerecer a necessidade de um fonoaudiólogo, de uma orientação em fala, né? Uma orientação familiar, tá? Nesse período, uma intervenção, qualquer coisa, né? Então não é para eu desmerecer. Então já que não dá para avaliar, para se eu não vou fazer nada, vou esperar, fica com 4 anos ou falar mais um pouco, eu levo na fono. Não, você vai começar a olhar certo, observar certos traços, porque você vai até ajudar a sua fonoaudióloga quando você chegar para uma entrevista, para uma primeira consulta de anamnese, que a gente chama, né? Então, primeiro, se a criança consegue fazer certo som, para tentar nomear ou para tentar falar algo com você, esse som sai muito bom. Em outra palavrinha em que eu preciso desse som, esse som não sai, não é eficiente. Isso é uma característica da apraxia, tá? Toda criança menor de 2 anos que apresentar esse tipo de característica, eu posso considerar um apráxico? Eu não posso. Por quê? Porque essa criança está numa fase de aquisição ainda muito primitiva. Crianças até 1 ano e 6 meses, né, os 18 meses, como eu falei, a gente espera que tenha um inventário de palavrinhas como b, p, m, os sons bilabiais, boquinha tocando para fazer som. É isso que a gente espera. Então, por isso que eu espero que uma criança não consiga falar a palavra bola, mas fale, por exemplo, adaptando, boia. Aí, se essa criança não faz uma adaptação da palavra dentro do que eu espero para a realidade articulatória que ela deveria ter nessa idade, mas faz algo muito diferente, como por exemplo, bola, parece que a língua não tem um movimento adequado, parece que essa língua não sabe muito bem onde ir. Eu posso afirmar que essa criança tem apraxia de fala? Eu não posso. Ai, Patrícia, onde é que você quer chegar com isso? Eu tô ficando confusa. Calma, não é para fazer confusão, é para esclarecer. Primeiro, porque eu não vou fechar diagnóstico. Segundo, sinais que podem me levantar um alerta em relação à apraxia, para eu não descartar essa hipótese, tá? Porque a fono vai acompanhar essa família durante um tempo, seja por consulta semanal, seja por umas consultas mais esporádicas, para ir acompanhando esse desenvolvimento. Então, ela precisa ter isso registrado e acompanhar nesse período se essa característica que não é esperada, por exemplo, essa língua boba, tentando fazer um lã, né, de qualquer jeito, passeando aqui fora, né, se vai perpetuar ou se não, na medida em que essa criança melhore a produção articulatória característica da idade.
aprenda novas palavrinhas. Comece a se comunicar de uma forma mais razoável, falando mais palavras com esse repertório que é peculiar da idade dela. Mas aquele padrão se mantém, eu começo a botar mais fichas na apraxia de fala. Por que isso é importante, então, se eu não vou conseguir diagnosticar agora, se eu não vou fechar, então, para essa família, ou você, papai e mamãe, não vai ter essa resposta nesse momento? Porque isso pode, ao longo de um curto prazo, ir mudando o caminho terapêutico que eu vou definir para esse paciente. Aumentou o inventário de palavras, a criança está conseguindo se fazer entender melhor, mas eu vi que aquela linguinha não acompanhou aquilo como uma consequência dessa estimulação inicial. Então, agora eu vou sim interferir em praxis articulatória de uma forma mais direcionada, com exercícios articulatórios. Ah, Patrícia, mas e se não for apraxia? Ah, se não for apraxia, é uma dislalia fonética. Dislalia fonética é um transtorno de fala em que a criança tem dificuldade de incorporar traços articulatórios à sua fala. Por exemplo, uma criança que troca R por L, aquele famoso cebolinha, tem uma dislalia fonética, precisa de exercícios. Qual a maior diferença dessa criança dislálica para uma criança apráxica? A repetição na apraxia vai ser muito mais importante e vai perdurar mais tempo. Eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que repetir mais que em um caso de dislalia. Então, se a gente bota em níveis de gravidade, a dislalia está aqui, a apraxia está aqui. Tá? A apraxia de fala, a gente não pode esquecer que ela se trata de um transtorno neuromotor. Então, ele é periférico, ele não é central, né? O que significa isso? Que eu faço o meu planejamento de fala ok, e na hora de executar, na hora de eu mandar essa informação para esse neurônio motor, ele é falho, ele erra. Então a criança jura que ela está falando certo. Por isso trabalhar frente ao espelho, não só dar um modelos de formas diferentes. Vocês já viram que eu trabalho aqui às vezes com um aplicativo, eu trabalho com a boquinha do jacaré, né? O meu fonogator que eu chamo. Eu trabalho também com a mímica facial, mas eu uso muito o espelho para essa criança, para ela se ver e perceber que a repetição dela não é igual à minha. E com crianças pequenas eu consigo fazer isso? Eu consigo, trabalhando com espelho maior, trabalhando mais com fantoche, né? Mas eu posso trabalhar isso também através das cantigas. O sapo não lava o pé. Então a criança aprendeu, ela vai fazendo a mímica com a gente, né? Cai balão, a Dona Aranha. Mas a gente vai estimulando que ela complete pequenas palavrinhas, para que ela comece, a nomear, a se expressar de modo oral mais vezes, e aí você vai meio que destravando aquela fala, tá? Então, cantigas, rima, são atividades que a criança pequena consegue fazer com a gente, né? Careta no espelho, movimento de boquinha no espelho, são atividades que ela consegue fazer com a gente bem no espelho. Talvez não repita tantas vezes quanto uma criança de 4 anos repetiria, para ser muito bom esse treino. Mas você pode sim ir estimulando. É aí que entra aquela máxima de que estimular não vai dar problema para o seu filho. E é por isso que mesmo sem um diagnóstico, se a criança não está dentro daquilo que é esperado para o seu acervo de vocabulário, essa criança precisa começar a fono sim, essa família precisa ser orientada sim, tá? Então, você tem aqui alguns parâmetros que você possa pensar numa apraxia, mas que você não vai ficar de braços atados, porque não tem esse nome ainda, o que o seu filho tem. E o que acontece? Ao longo desse processo de estimulação, vamos lá, vamos dizer que essa criança chegou com 2 anos na fono, tá, 6 meses na fono. O desempenho, o desenvolvimento dessa criança, ele costuma ser muito bom. Para uma criança que não fala, para uma criança que começa a se oralizar, já ter as primeiras palavras, para uma criança que já começa a se fazer entender, que todo mundo começa a comentar, nossa, ele está falando agora, né? E antes as pessoas ficavam só com aquela cara assim de 7º dia, né? E agora? Eu falo ou eu não falo? Eu comento ou eu não comento, entendeu? Então, assim, o comportamento das pessoas à volta também vai mudando em relação a essa criança. Essa criança começa a ficar um pouco mais expansiva, começa a ser natural esse processo de comunicação dela. Na apraxia, o comportamento pode até mudar,
mas a fala não vai ser uma evolução tão boa. Na apraxia, justamente por eu ter essa questão de treinamento de neurônio motor mais intensa, vai ser mais demorada essa evolução. Então também não significa que a fono é ruim, por isso que não evolui. Às vezes não, às vezes o caso é mais complexo mesmo, tá? Então observe esses movimentos de fala que são importantes para aquela idade. Observe padrão comunicativo que são importantes para aquela idade. Observe a resposta que essa criança dá em relação à estimulação que está sendo aplicada. Aprende, não aprende? Repete bem, não repete bem? Falha mais que acerta? Incorpora o vocabulário, não incorpora? Né? Continua a falar e parece que ninguém entende o que ele está querendo dizer, tá? Então esses são sinais que a gente pode usar para mapear essa criança. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você que, mesmo sem um diagnóstico formalizado, a intervenção, a estimulação é importante. Tem-se algo para fazer com essa criança. Espero ter te explicado por que a fono não vai fechar, laudar essa criança em apraxia nesse momento, tá? Que isso não está errado, que isso não é ela se defendendo, não, isso é natural, isso é normal, isso é o que se faz mesmo, tá bom? E se você está preocupado com seu filho que entende muita coisa e ainda não fala, e tá com essa suspeita, será que é apraxia, será que é só atraso? Eu tenho outros vídeos no canal, inclusive já separadinho, organizados na playlist, tanto para apraxia quanto para atraso de fala, que podem te ajudar também a esclarecer essa sua dúvida. Não esquece de curtir e encaminhar esse vídeo para quem possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. Deixa seu comentário que eu posso lhe ajudar de uma forma melhor, até mesmo produzindo mais conteúdo aqui para o canal. E na descrição desse vídeo, não esquece que tem o link da Amazon com uma seleção de livros, brinquedos, material para você aprender e praticar em casa. Até uma próxima!